Ela se casou com ele por seu dinheiro, mas quando descobriu sua identidade secreta, ficou em choque. O aroma de mogno rico e couro polido preenchia o ar do escritório de advocacia de alto nível. A sala estava fracamente iluminada, com uma única mesa de vidro no centro, onde duas pessoas estavam sentadas uma de frente para a outra, seus destinos prestes a ser selados. Eleanor Bennett bateu suas unhas bem cuidadas na superfície, os olhos percorrendo o contrato grosso à sua frente. Um contrato de casamento. Um que a tornaria esposa de Daniel Sinclair, o bilionário esquivo, cujo nome era sussurrado nos círculos empresariais, mas cuja vida pessoal era um mistério. Ela levantou os olhos e encontrou seu olhar calmo e inescrutável. Você realmente não vai adicionar nenhuma condição? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Sem cláusulas pré-nupciais, sem restrições sobre como gasto seu dinheiro, Daniel Sinclair, um homem cuja mera presença comandava a atenção, se recostou na cadeira, o menor indício de diversão em seus olhos cinza tempestuosos. Eu só tenho uma condição, ele disse, sua voz suave, mas inescrutável. Você fica casada comigo por 1 ano. Depois disso, se quiser sair, eu não vou impedir. Eleanor estreitou os olhos. Só isso? Sem cláusulas de fidelidade? Sem expectativas sociais? Sem controle sobre como ela viveria? Ela esperava exigências, limitações, ultimatos, mas isso era fácil demais. Ela soltou uma risada suave, cruzando os braços. 1 ano de casamento em troca de uma vida inteira de riqueza. Parece um bom negócio para mim. Daniel simplesmente assentiu, deslizando o contrato na direção dela. Eleanor pegou a caneta, hesitando por apenas um breve segundo, antes de assinar seu nome com um flourish. Quaisquer segredos que Daniel Sinclair tivesse não importavam, porque a partir daquele momento ela era sua esposa, e nada mudaria isso. O casamento foi nada menos que a fantasia de um bilionário, realizado em um local exclusivo com vista para o horizonte da cidade. Os grandes lustres banhavam a sala com luz dourada enquanto a elite da alta sociedade sussurrava entre si. A noiva, Eleanor, estava radiante em um vestido branco intricado, diamantes brilhando ao redor de seu pescoço. O noivo, Daniel Sinclair, estava ao seu lado, impecavelmente vestido, mas distante. Tudo estava perfeito, exceto pela falta de emoção. Não havia "eu te amo" sussurrados, nem olhares afetuosos, apenas uma troca de votos, uma assinatura no papel e o início de um casamento transacional. Naquela noite, Eleanor entrou na mansão Sinclair, um palácio que exalava riqueza, mas que parecia assustadoramente vazio. O luxo era de tirar o fôlego. Pisos de mármore, corredores intermináveis, um grande piano intocado no canto, mas algo sobre o lugar parecia frio. Ela havia se casado com um bilionário, mas Daniel Sinclair não era o marido que ela imaginara. Ele não ostentava sua riqueza, não parecia interessado em socializar com a alta sociedade com a qual Eleanor esperava se envolver. Na verdade, ele era quase excessivamente privado, e à medida que ela se acomodava nessa nova vida, não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo com ele. Eleanor morava na mansão Sinclair há apenas algumas semanas, quando notou pela primeira vez a porta trancada. Ela ficava em um corredor isolado, um que ela nunca viu Daniel usar, mas uma noite, ao voltar de um passeio, ela o viu desaparecer atrás daquela porta. Ela ficou nas sombras, observando. Daniel não a percebeu, mas antes que a porta se fechasse completamente, ela conseguiu vislumbrar algo estranho. Não luxo, nem documentos de negócios, mas monitores de vigilância, armas, pastas com nomes escritos em letras grandes e classificadas. Seu pulso acelerou. O que diabos ele estava escondendo? Quando Daniel finalmente saiu da sala, encontrou Eleanor lá esperando. Ele mal reagiu, seu rosto inescrutável, sua postura calma.
Você não deveria andar por lugares onde não pertence, ele disse suavemente. Elanar ergueu o queixo, recusando-se a recuar. E o que exatamente está por trás daquela porta? Uma pausa então, com um sorriso enigmático, Daniel simplesmente disse: há coisas que você não deveria tentar descobrir, Elanar. E com isso, ele se afastou, deixando-a ali, com o coração acelerado, sabendo, sem dúvida, que Elanar Bennett tinha tudo o que sempre quisera. Vestidos de grife, alinhavam o closet walk-in. Joias que valiam mais do que seu antigo apartamento estavam em gavetas revestidas de veludo. Os melhores chefes do mundo preparavam suas refeições. No entanto, apesar de toda a riqueza, ela se sentia como uma prisioneira. Não de forma literal. Daniel nunca restringiu sua liberdade, nunca lhe disse o que fazer. Mas era a forma como ele a olhava, ou melhor, a forma como ele não olhava. O casamento deles deveria ser uma troca, riqueza ilimitada, sem amarras. Mas Daniel Sinclair era uma enigma. Ele era educado, mas distante, generoso, mas reservado. Encantador quando necessário, mas nunca verdadeiramente presente. Elanar havia assumido que após o casamento as coisas ficariam mais fáceis, que Daniel eventualmente baixaria a guarda, mas se algo, ele se tornara ainda mais inescrutável. Ela tentou engajá-lo em uma conversa durante o jantar, mas ele sempre mantinha as coisas superficiais. Ela o convidou para eventos da alta sociedade, mas ele recusou, preferindo ficar em seu escritório, trabalhando em coisas que ele nunca explicou. Isso a irritava. Uma noite, após mais uma tentativa frustrada de conversa, Elanar colocou o garfo na mesa com um suspiro frustrado. Sabe, para um casal casado, mal sabemos algo um sobre o outro, ela disse. Daniel, sentado à sua frente, calmamente tomou um gole de vinho. Você sabia exatamente o que esse casamento era quando aceitou. Ele disse simplesmente. Sua voz não era fria, mas era sem emoção. Elanar cerrava os dentes. Eu posso ter casado com você pelo seu dinheiro, ela admitiu, se inclinando para a frente. Mas isso não significa que eu aceitei ser ignorada. O olhar de Daniel piscou, como se algo indescritível passasse por sua mente. Mas então, como sempre, ele se fechou. Ele apenas lhe ofereceu um leve sorriso e disse: Boa noite, Elanor. E assim, ele se afastou, deixando-a furiosa. A distância entre eles aumentava a cada dia, e Elanar, que nunca gostou de ser mantida no escuro, começou a se perguntar o que exatamente Daniel estava escondendo. Ela não era ingênua, sabia que havia algo a mais em sua riqueza, seu poder, seu segredo. Então ela fez o que qualquer pessoa em sua posição faria. Começou a investigar. No começo foi sutil. Ela fez perguntas casuais à equipe da casa, mas eles eram leais a Daniel, não revelando nada. Ela tentou investigar seus negócios, mas até mesmo os registros públicos tinham pouco sobre ele. Cada tentativa levava a mais becos sem saída, e isso a tornava ainda mais determinada. Então, uma noite, ela viu novamente a porta trancada, a mesma porta sobre a qual Daniel a havia advertido. Ela a provocava, desafiando-a a descobrir o que estava dentro. Então, numa noite, enquanto Daniel estava fora em uma reunião tarde, Elanar fez a sua jogada. Ela havia roubado uma chave da gaveta de seu escritório mais cedo naquele dia, embora não tivesse certeza de que funcionaria. Suas mãos tremiam levemente enquanto deslizava a chave na fechadura. Ela ouviu o clique. O coração disparado. Ela girou lentamente a maçaneta, empurrando a porta, e o que viu a paralisou. Telas de vigilância, arquivos confidenciais, armas cuidadosamente armazenadas em vitrines. Não era apenas um escritório pessoal, era algo completamente diferente. Antes que ela pudesse dar outro passo, uma voz profunda cortou o silêncio. Eu avisei, Elanor. Ela prendeu a respiração, virou-se e o viu. Daniel estava na porta,
Sua postura usual calma havia desaparecido. Ele não estava bravo, não estava gritando, mas havia algo mortal em seu olhar, algo que a fez sentir um arrepio na espinha. Ela se endireitou, recusando-se a ser intimidada. O que diabos é isso? Daniel entrou lentamente, fechando a porta atrás dele. Você me diz, ele disse, sua voz estranhamente calma. O que exatamente você esperava encontrar? Elanar recusou-se a recuar. Talvez a verdade, ela respondeu, já que meu marido se recusa a me contar qualquer coisa. Silêncio. Então, Daniel soltou uma risada suave, sombria e sem humor. Você não confia em mim, ele disse. Nem um pouco, não é? Elanar cruzou os braços. Como posso confiar, se você me esconde coisas? O olhar de Daniel escureceu. Você se casou comigo por dinheiro, ele a lembrou. Não pela verdade. Suas palavras a feriram, mas antes que ela pudesse responder, ele deu um passo mais perto, baixando a voz. Há coisas na minha vida, Elanor, ele murmurou, que são muito mais perigosas do que você imagina. Coisas que eu protejo você todos os dias. Elanar sentiu seu coração bater mais rápido. O que isso significava? Ela odiava a maneira como ele falava em enigmas, como ele a mantinha adivinhando. Eu não preciso da sua proteção, ela disse firmemente. Daniel inclinou a cabeça levemente, observando-a. Talvez você não precise, ele disse baixinho, mas você precisa entender algo. Seus olhos se fixaram nos dela, intensos, inabaláveis. Há coisas que você não deveria tentar descobrir, Elanar. E com isso, ele se virou, deixando-a sozinha na sala cheia de segredos. E pela primeira vez, desde que se casou com ele, Elanar não estava mais certa de que ela possuía a tempestade. A tempestade rugia lá fora, o vento uivando contra as janelas de vidro da mansão Sinclair. Elanar estava deitada na cama, seu corpo queimando com febre. Ela havia sentido isso vindo mais cedo naquele dia. A tontura, a fadiga, mas ignorou. Não era o tipo de pessoa que admitiria fraqueza, mas agora, envolta em cobertores grossos, tremendo apesar do calor, se sentia completamente miserável. Ela mal percebeu quando a porta rangeu aberta. Passos firmes, com propósito, ecoaram na sala mal iluminada. Então, uma mão quente pressionou suavemente sua testa. Elanar se mexeu, suas pálpebras piscando, e lá estava ele, Daniel, ajoelhado ao lado da cama, as sobrancelhas franzidas com algo que ela nunca tinha visto antes. Preocupação. Você está pegando fogo, ele murmurou. Sua voz ainda era calma, mas mais suave que o normal. Elanar piscou. Ela devia estar delirando, porque poderia jurar que havia calor em sua expressão. Eu estou bem, ela disse, tentando se sentar. Daniel não discutiu. Ele simplesmente colocou a mão em seu ombro, empurrando-a suavemente de volta para baixo. Você não está bem, ele disse, pegando a tigela de água fria ao lado da cama. Então, pare de fingir. Elanar abriu a boca para protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta, quando ela sentiu um pano úmido pressionado contra sua testa. Ela se acalmou. Eu, Daniel Sinclair, o bilionário frio e distante, estava cuidando dela. Não um médico, não uma empregada, ele. Ela o observava em silêncio, incredulamente, enquanto ele ajustava cuidadosamente seus travesseiros, afastava fios soltos de cabelo de seu rosto e se sentava ao seu lado, silencioso, constante e presente. E algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, Elanar se perguntou se havia julgado ele muito rapidamente. A gala era exatamente o tipo de evento que Elanar sempre sonhara em frequentar. Um salão de baile cintilando com lustres, as figuras mais ricas e poderosas da cidade bebendo champanhe, fotógrafos disparando suas câmeras. Ela deveria estar radiante, mas em vez disso, sentia-se inquieta, porque Daniel estava agindo de forma estranha. Ele havia concordado em comparecer, mas em vez de ficar ao seu lado, manteve-se à distância durante toda a noite,
envolvido em discussões de negócios e mantendo suas interações ao mínimo. O que estava bem. Não era como se ela quisesse sua atenção, certo? Ela estava mexendo o vinho em sua taça quando uma voz profunda e aveludada interrompeu seus pensamentos. Você está deslumbrante esta noite, disse Alexander Pierce, um investidor bem conhecido e notório galanteador. Ela o havia encontrado antes, sempre suave, sempre confiante. Ela sorriu. Eu sempre estou, respondeu. Alexander riu. E modesta também, disse ele, inclinando-se ligeiramente, baixando a voz para um murmúrio. Me diga, senhora, Sinclair, seu marido percebe como ele é sortudo. Elanar revirou os olhos, mas sorriu, apesar de si mesma. Tenho certeza de que sim. Mas antes que Alexander pudesse responder, uma mão forte agarrou o pulso de Elanar. Ela mal teve tempo de reagir, antes de ser puxada para fora. O próximo momento, ela se encontrou no balcão, sozinha com Daniel. O aperto não era forte, mas seu corpo estava tenso e seus olhos estavam brilhando. Você está falando sério? Elanar estalou, puxando sua mão para longe. O que diabos foi isso? A mandíbula de Daniel se contraiu. Você acha que é apropriado entreter homens assim? Zrenia, ele disse, sua voz aparentemente calma. Elanar o encarou então, lentamente, seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Oh, meu Deus, ela sussurrou, percebendo. Você está com ciúmes. A expressão de Daniel não mudou, mas seu silêncio falou volumes. Ela deu um passo à frente, inclinando a cabeça. Você realmente vai ficar aqui e agir como se não se importasse? Daniel soltou uma respiração lenta, um músculo se contraindo em sua mandíbula. Não gosto de ver as pessoas te tratando como algo a ser conquistado. Ele finalmente admitiu. O sorriso de Elanar vacilou. Ela não esperava que ele realmente dissesse isso. Ela buscou seu rosto, a contenção, a intensidade silenciosa, as emoções que ele estava tentando esconder com tanto esforço. E, de repente, seu próprio coração não estava tão estável quanto antes. Ela estava jogando esse jogo, esse empurrar e puxar, essa batalha de vontades, mas, pela primeira vez, ela se perguntou: já teria ela perdido? A viagem de volta foi silenciosa, não tensa, não desconfortável, apenas pesada, como se ambos estivessem pensando na mesma coisa, mas se recusassem a dizer. Elanar olhava para Daniel pelo canto dos olhos. Ele parecia tão composto como sempre, mas ela sabia melhor agora. Ela tinha visto as fissuras em sua armadura naquela noite, a maneira como suas mãos se cerraram em punhos, quando viu outro homem se aproximar demais, a maneira como sua voz desceu para algo mais crudo, algo real, e o pior de tudo, a maneira como seu próprio coração reagiu, porque isso não era mais um casamento contratual, não era só sobre dinheiro. Isso era sobre Daniel, o homem que a frustrava, o homem que a confundia, o homem que, contra todas as probabilidades, encontrou seu caminho até seu coração, e isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Porque Daniel ainda estava guardando segredos, e se ela se permitisse amá-lo, o que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? Daniel Sinclair era um homem que controlava tudo. Seu império, sua riqueza, sua reputação. Mas havia uma coisa que ele não podia controlar: Elanar. Ele havia entrado neste casamento totalmente preparado para manter distância. Era para ser uma transação comercial. 1 ano, sem emoções, sem vínculos. Mas agora ele estava apaixonado por ela. E isso era a pior coisa que poderia ter acontecido, porque Elanar não sabia a verdade. Ela não sabia que sua riqueza não havia sido construída apenas com sucesso corporativo. Ela não sabia que sua vida inteira estava construída sobre segredos. E se ela descobrisse, ela o deixaria. Ele sabia disso com total certeza. Ela se casou com ele por segurança, riqueza e status, não por um homem cujo passado estava envolto em coisas que ninguém deveria descobrir.
Então ele fez a única coisa que podia. Enterrou seus sentimentos, manteve distância, e se disse que, quando o momento chegasse, deixá-la ir seria fácil. Era uma mentira, mas era a única forma de mantê-la segura. Ou pelo menos foi o que ele disse a si mesmo até a noite em que tudo desmoronou. Elanar vinha sentindo isso há semanas. Daniel estava se afastando. Ela não sabia por quê. Em um momento ele estava ciumento, protetor, vulnerável. No próximo ele estava frio, distante, inatingível. E ela odiava o fato de se importar. Odiava que isso a machucasse, porque esse casamento nunca foi sobre amor. Era um negócio. Então, por que parecia que ela era a única que tinha quebrado as regras? Naquela noite, ela estava indo para o escritório de Daniel, esperando só uma vez obter uma resposta verdadeira dele. Mas antes de bater, ela ouviu vozes lá dentro, e uma delas era a de Daniel. Ela não deveria ter escutado, sabia disso, mas então ouviu seu nome e congelou. Não preciso que ela se envolva. A voz de Daniel era cortante. Elanar nunca deveria significar nada. Seu coração parou. Ela é apenas uma peça no jogo, respondeu o outro homem. Quando este ano acabar, o que você vai fazer com ela? Silêncio. Então a voz de Daniel, baixa, incompreensível. Ela vai sair com tudo o que queria, e eu vou voltar para a maneira como as coisas eram. Elanar sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seu peito. Apenas uma peça no jogo. Isso era tudo o que ela tinha sido para ele, e de repente tudo fez sentido. A frieza, a distância, a maneira como ele a manteve à distância, mesmo quando ela tinha visto vislumbres de algo mais. Ela foi uma tola. Engolindo o nó doloroso na garganta, ela se virou e foi embora. Na manhã seguinte ela havia tomado sua decisão. Ela não ia esperar que Daniel terminasse as coisas em seus próprios termos. Ela ia embora primeiro, antes que ele a magoasse ainda mais do que já havia feito. Elanar tinha decidido. Ela iria partir. Ela havia feito as malas, arranjado um carro, e se disse que não olharia para trás. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto caminhava pela propriedade, indo em direção à saída, ela notou algo estranho. Uma porta, a mesma porta que tentara abrir antes, estava ligeiramente entreaberta. Seu pulso acelerou. Ela não deveria ter parado. Deveria ter continuado andando, ido embora sem mais nem menos. Mas algo, curiosidade, raiva, dor, fez com que ela avançasse lentamente. Ela empurrou a porta, e o que viu a paralisou. O quarto mal iluminado estava cheio de monitores de vigilância, arquivos confidenciais, armas cuidadosamente armazenadas em vitrines. Aquilo não era um escritório, não era uma operação de negócios. Era algo completamente diferente. Ela se aproximou, seus olhos varrendo os documentos na mesa. Um nome chamou sua atenção, um que ela reconheceu das manchetes dos jornais. Um homem que havia desaparecido anos atrás, supostamente envolvido em uma conspiração global. E ao lado do arquivo dele, a assinatura de Daniel. Suas mãos tremeram enquanto ela juntava as peças. Daniel Sinclair não era apenas um CEO, ele era alguém muito mais perigoso, e a riqueza com a qual ela se casou estava construída em algo muito maior que negócios. Uma mistura de medo e percepção a envolveu. Quem ela realmente havia se casado? E, mais importante, o que ela faria agora? Elanar não era do tipo que fugiria, então, em vez de sair, foi direto para Daniel. Ela o encontrou em seu escritório, parado perto da janela, olhando para as luzes da cidade. Ele se virou quando ela entrou, com a expressão intransigente, mas Elanar não perdeu tempo. Ela jogou o arquivo em sua mesa. Diga-me a verdade, Daniel, ela exigiu com a voz afiada. Quem é você? Um silêncio tenso preencheu a sala. Daniel olhou para os documentos e depois para ela. Ele não tentou negar, não tentou mentir. Em vez disso, ele exalou lentamente,
como se tivesse esperado por aquele momento o tempo todo. Eu queria te contar, admitiu ele, mas não pude. Elanar cruzou os braços. Não pôde ou não quis. Ele apertou a mandíbula. O coração dela disparou. E agora? Você espera que eu simplesmente aceite que vivi na escuridão todo esse tempo? Daniel deu um passo à frente, com a voz baixa. Eu estava tentando te proteger. Elanar soltou uma risada amarga. Me proteger do quê? De você? Ele se estremeceu ligeiramente, mas o suficiente para que ela visse. E de repente, ela viu. O homem à sua frente não era apenas um bilionário poderoso ou um enigma perigoso. Ele era um homem com medo. Medo de perdê-la. Medo do que ela pensaria se soubesse a verdade. Elanar, ele murmurou, sua voz agora mais suave. Eu sei que deveria ter te contado tudo, mas eu tinha medo. Ele hesitou e então finalmente disse a palavra que ela estava esperando. Eu tinha medo de te perder. O ar faltou a ela. Ele nunca admitira fraqueza antes. Nunca deixara suas emoções transparecerem além de suas paredes cuidadosamente construídas. E agora ele estava ali, diante dela, vulnerável, desarmado. E, de repente, Elanar não tinha mais certeza se conseguiria ir embora. Elanar tinha certeza, tão certa de que a deixaria, que acabaria com aquele casamento e nunca olharia para trás. Mas agora, ela não estava mais certa de nada, porque isso não se tratava mais de dinheiro, não se tratava de contratos ou poder. Tratava-se de Daniel, o homem que a deixara ver um lado dele que ninguém mais vira. O homem que, apesar de tudo, deixara se importar. Ela engoliu em seco, olhando para ele, buscando respostas em seu rosto. Então, suavemente perguntou: o que acontece se eu ficar? Daniel manteve o olhar dela, sua voz firme. Então eu passarei todos os dias provando que você fez a escolha certa. Uma pausa de silêncio. E então, lentamente, cuidadosamente, Elanar deu um passo à frente. E dessa vez, ela não teve medo. Porque pela primeira vez, desde que o casamento começou, ela não estava ficando por causa da riqueza. Ela estava ficando por causa dele. Elanar nunca pensou que estaria ali, de pé, em uma praia isolada, sob um céu pintado em tons de dourado e rosa, esperando pelo homem que ela achou que deixaria. 1 ano atrás, ela se casou com Daniel Sinclair por seu dinheiro. Hoje, ela ainda estava ao lado dele, mas por um motivo completamente diferente. Ela se virou, sentindo a brisa suave contra a pele, e o viu. Daniel, caminhando em sua direção, vestido com uma camisa branca simples, os botões de cima abertos, as mangas enroladas. Ele não era mais o homem frio e intransigente com quem ela se casou. Não mais. Agora seus olhos tinham calor quando se encontraram com os dela. Agora, ele a deixava entrar. E pela primeira vez, Elanar não se sentia ao lado de um estranho. Ela estava ao lado do homem que amava. Daniel parou na frente dela, com as mãos nos bolsos, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Você está me encarando. Elanar cruzou os braços, levantando uma sobrancelha. Talvez eu só esteja tentando descobrir como acabei me apaixonando por você. O sorriso dele se suavizou. Eu também gostaria de saber. O silêncio se estendeu entre eles. Não constrangedor, não tenso, apenas fácil. Então, antes que Elanar pudesse dizer mais alguma coisa, Daniel se ajoelhou. Ela prendeu a respiração. Ele tirou uma pequena caixa de veludo, abriu-a para revelar um deslumbrante anel de diamante, elegante, atemporal, assim como ele. Sem contratos desta vez, disse ele suavemente. Elanar engoliu em seco, seu coração disparando. Sem condições, sem prazos, ele continuou, sua voz firme. Só você e eu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha e ela sorriu, ajoelhando-se diante dele. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto, rindo através das lágrimas. Sim, Daniel. 1000 vezes sim. Daniel exalou.
um sorriso genuíno rompendo seu rosto, uma visão tão rara, tão linda, que fez o coração de Elanar doer. Ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo profundo e arrebatador. E assim, o casamento que antes fora construído em dinheiro tornou-se algo real, algo que era deles. O segundo casamento deles foi diferente. Não houve grandes salões de baile, nem listas de convidados extravagantes, cheias de pessoas interessadas em status e bilionários. Em vez disso, fizeram uma pequena cerimônia, naquela mesma praia, rodeados pelas pessoas que realmente importavam. E depois disso, construíram algo ainda maior juntos. Fundaram a Iniciativa Sinclair, uma organização que ajudava famílias em dificuldades e jovens empreendedores, dando a outros a segunda chance que Elanar um dia procurou. Ela se casou com Daniel por dinheiro, mas ficou por amor. E enquanto estava ao lado dele, assistindo a eles mudarem vidas juntos, sabia que finalmente havia encontrado algo mais valioso que toda a riqueza do mundo. Ela havia encontrado ele. Elanar Bennett pensava que havia se casado por riqueza. Ela acreditava que o amor não tinha lugar em seu plano cuidadosamente calculado. Mas o que ela nunca esperou foi se apaixonar pelo homem que um dia viu como nada mais do que uma transação. Daniel Sinclair tinha segredos, muros tão altos que ninguém poderia quebrá-los, mas de alguma forma Elanar conseguiu. E no final, o dinheiro não os manteve juntos. O amor os manteve. Porque o amor nem sempre é sobre como uma história começa. É sobre como ela muda você, como faz você lutar por algo real. E às vezes, as melhores histórias de amor começam com as escolhas mais inesperadas. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Ative as notificações para nunca perder outra história emocionante e tocante. Porque às vezes, o amor nos encontra quando menos esperamos. O amor nem sempre faz parte do plano, mas quando acontece, é a coisa mais bonita de todas.